E uma das dores que o cliente falava sempre para a gente é como ter uma máquina mais robusta, até porque as condições de campo que existem lá fora não se replicam aqui. E esse processo de tropicalização que a gente foi criando dentro da FR foi nos dando características de uma máquina tão forte, né, que os clientes começaram a observar os benefícios. E até porque a maior parte do milho do Brasil é destinado para suínos e aves, né? A ave, por exemplo, não tem esse problema, até como eu expliquei, por causa da questão da moela. Então, quanto mais a gente quebrar esse grão, na hora que ele é ensilado, as bactérias do silo conseguem degradar essa proteína. Vai aprimorando, né, a necessidade, vai entendendo, né? Acho que a necessidade, a dor do produtor e aquilo que o Gustavo mencionou, né? O produtor plantou o milho, a lavoura é um absurdo de caro, colheu, ele não processou o grão por algum motivo, ele ingeriu o grão saiu nas fezes, ele teve que comprar o grão moído de outra forma, ou seja, ele duplica o valor do investimento e ainda diminui a produção, né? Então, assim, é muito sério esse assunto, né? Olá, meus amigos, estamos iniciando aqui mais um NHCast, diretamente dos estúdios da New Holland, e hoje o tema é muito importante, que nós vamos falar da quebra de grãos e sua importância para a silagem. Acompanhe nossas redes sociais, siga aqui no YouTube. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e também deixe sua contribuição. Hoje nós temos aqui convidados especiais que a gente vai falar sobre a quebra de grãos e a sua importância na silagem. Então eu estou aqui comigo com o Jonker, Roberto Jonker, que é especialista, né, em máquinas forrageiras aqui da New Holland. Está uns 17 anos já aqui. Também com o Gustavo que é zootecnista, doutor em zootecnista, né, Gustavo? E vem contar para nós a importância dessa quebra de grãos. Estamos aqui também com o Rafael Rocha, ele que é produtor rural, empresário e também trabalha nessa área de prestação de serviços. Sejam bem-vindos, meus amigos, ao NHCast. Obrigado. Mas para o nosso ouvinte, nosso produtor, nosso amigo, entender e conhecer um pouquinho mais vocês, eu queria que vocês se apresentassem, né? Eu acho que vamos começar pelo Gustavo, né? Que é o nosso convidado hoje, que vai trazer um conhecimento aqui para nós. Gustavo, como é que começou essa sua jornada até essa parceria que você tem hoje aqui com o New Holland e com toda essa frente de trabalho? Obrigado, Lucas. Primeiro agradecer aí o convite aí da New Holland, na pessoa aqui do Roberto Jonker, que é um grande amigo de muito tempo. E também o Rafael, que teve uma participação aí também muito importante nas minhas pesquisas, os dois, né, na verdade. Eu sou natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, da zona da Mata Mineira. Meu pai é técnico agrícola, né, trabalha na Embrapa Gado de Leite, então aprendi a gostar de vaca lá com ele, acompanhando ele. E a gente tem uma pequena propriedade no interior do estado do Espírito Santo, de leite. E eu formei em zootecnia, em Lavras, e desde que eu formei, eu sempre atuei dentro do ramo da nutrição, formulação de dietas, mas eu fiz meu mestrado lá e fui para os Estados Unidos, na Universidade de Wisconsin, em Madison, trabalhar com um pesquisador que era especialista na parte de silagem, né? E dada a importância, né, desse alimento, que é a principal forragem utilizada no mundo, nos rebanhos de pecuária de leite, e corresponde aí 40%, 50% da dieta de uma vaca de alta produção. E então fazer uma silagem bem feita é crucial. E a gente vai trazer um pouco desse conhecimento, né, que eu adquiri lá. Eu fiquei um ano lá, tinha uma bolsa de estudos. E quando eu voltei de lá, eu vi que no Brasil era muito deficiente. A gente não tinha estudo nenhum mostrando o impacto de uma forrageira com cracker na produção de leite. Os estudos eram todos americanos. E essa era uma temática que me chamava muita atenção, porque o milho nosso, ele é um milho mais duro, que tem uma disponibilidade do amido pior. Então, aqui que a gente precisa saber mais disso. Como é que o americano está sabendo mais disso? Dá tanto mais importância que a gente, que tem um problema muito maior. Aham. Então, eu vim com essa ideia, e eu acho que na AgriShow de 2016, eu vim aqui e vim em busca de fazer uma parceria com alguma empresa que comercializasse forrageiras com crack. E aí eu tive a felicidade de conhecer o Jonker, que foi o único que me recebeu. Acho que talvez aí pela afinidade dele ser zootecnista numa empresa de máquinas, se solidarizou com a minha causa, e através aí do Rafael ele fez a conexão e nós três juntos fizemos essa pesquisa. Até a gente estava comentando antes de entrar aqui, ganhou um prêmio de inovação, melhor tese do Brasil em 2019, e foi um trabalho aí feito várias mãos, pessoas que colaboraram.
Inclusive lá o operador que estava lá no dia também foi muito solícito, né? O pessoal da equipe da empresa do Rafael. Então foi assim que nós conectamos aí esses pontos aí e fizemos essa pesquisa para o Brasil, que era para mostrar esse impacto aí, como regular a colhedora para colher melhor o nosso grão, que tem essa singularidade de ser mais duro. Pô, bacana, parabéns. É um caminho longo, hein? Mas desafiador também. Muito bom. Rafael, conta um pouquinho da sua história para nós, desde produtor rural até o momento aí que tá hoje para nós se conhecer. Sim. Meu nome é Rafael Rocha. Primeiramente, agradecer ao Jonker como pessoa, a New Holland, né? Do prestígio do Gustavo estar aqui comigo. É um prazer enorme e uma satisfação a gente poder estar aqui pronto para conversar, ter um bate-papo bem tranquilo e poder passar para o pessoal a nossa história e algo que possa melhorar, né? Então, a nossa empresa ela nasceu em 2013, né? A RQR. E com a dor nossa do meu pai, produtor rural também, como o Gustavo falou, leiteiro, né? E tinha uma deficiência de falta de máquinas demais na nossa região de prestação de serviço, né? Então a gente, como o Gustavo mesmo falou, o principal insumo de uma fazenda de leite ou de corte é a silagem de milho ou silagem que seja um outro tipo de forragem, né? E a gente teve muita dificuldade em colher, não colhia em ponto ideal, por falta de máquina, ou colhia verde porque era só aquela data que tinha. E a gente enxergou uma demanda crescente e uma dor nossa que era também dos outros amigos nossos produtores, né? Então a gente fundou a empresa pensando nisso, iniciamos em 2013, né? E com isso a gente vem cada dia passa aprimorando e aprendendo e juntando e andando com nossas máquinas ao longo do Brasil, né? A gente hoje atende região muito do Sudeste, né? Minas e Goiás, Norte também, a gente vai em Tocantins, vai em Rondônia, né? Então a gente é uma ampla... são 4 estados grandes, né? Cortamos mais de 30 mil hectares anuais de milho, né? Então a gente tem esse número, mais de 300 clientes, né? Ativos, né? Uma taxa de recorrência de mais de 90% dos nossos clientes são conosco há muitos anos e retornam conosco, né? Então a empresa é uma empresa familiar, fundada do meu pai, tem eu e minha irmã como junto na empresa, né? E estamos aqui e novamente agradecer aí pela oportunidade de estar com vocês aí. Bom demais, hein? O trajeto, hein? E com a ajuda do pessoal que faz pesquisa, facilita um pouco também. Muito, né? O Gustavo, a gente teve esse encontro em 2016, eu até estava brincando por ali, tanto que as coisas depois se cruzam, né? Tanto que o trabalho que o Gustavo faz, eu sempre falo com os nossos colaboradores, operadores, né? Quando a gente tem uma pessoa que está validando a ponta o nosso trabalho, é muito importante. A gente sai dali tranquilo que a parte que a gente precisava fazer foi feita e que dali para frente vai ser uma outra etapa que o produtor vai ter que seguir. E se a gente errasse naquela primeira etapa, o ano dele estava comprometido, né? E a RQR existe para trazer solução e não problemas para dentro do produtor, né? O produtor quer uma solução. E eu entendo que o mínimo que eu tenho que entregar é uma silagem de qualidade para ele poder ter sucesso. O sucesso do meu produtor é o meu junto, né? Eu sempre tenho isso. Exatamente. Jonker, 17 anos de New Holland, como é que foi essa jornada até agora? E muito feliz, muito feliz. É muito bom poder gerar um encontro desse para poder registrar, né, para os nossos clientes através de uma ação dessa, o que a gente vem trabalhando aí nos últimos 17 anos. Eu gosto de lembrar que em 2008, quando a gente lançou a FR no Brasil, e globalmente, né, agora em agosto ela vai estar comemorando já 18 anos, né, já está ficando de maior já. Então eu gosto muito de lembrar essa história. Sou zootecnista de formação também e apaixonado por conservação de forragem. Explorei isso dentro da faculdade também, um trabalho muito difícil que todos sabem, né, que é a conservação da cana-de-açúcar, pela questão da formação, né, do processo alcoólico que tem, então como controlar isso. Me lembro aí do trabalho com forrageiras tracionadas, alimentando a máquina manualmente aí para chegar nesse processo. Dentro da FR aí, construí uma carreira de 17 anos desde das primeiras ações, a primeira máquina que a gente vendeu FR lá em Goiás. Me lembro do Calaça como comercial ainda na responsabilidade de, junto comigo, entregar essa máquina. E desde então, né, a gente vem trabalhando muito na construção do equipamento de forma com que ele tenha um focal muito grande na prestação de serviço. Grande parte da demanda do mercado se baseia em prestadores.
E uma das dores que o cliente falava sempre para a gente é como ter uma máquina mais robusta, até porque as condições de campo que existem lá fora não se replicam aqui. E esse processo de tropicalização que a gente foi criando dentro da FR foi nos dando características de uma máquina tão forte, né, que os clientes começaram a observar os benefícios. Sim. Sem falar que a gente tem uma coisa muito interessante nessa máquina, que é a largura do industrial. Sendo a máquina com o maior industrial do mercado mundial, eu facilito muitos processos na qualidade de corte e principalmente, que é o tópico desse bate-papo aqui, que é acessar o grão para destruí-lo, né, para moer esse grão. E aí gerar, né, qualidade suficiente para que a resposta do prestador chegue até o produtor de leite ou produtor de carne. Então, esse processo foi tão bem construído, né, que conto com muita alegria que em 2024 agora, a marca New Holland conquistou 50% da participação no mercado de forrageiras. Você imagina que cada 2 forrageiras, uma é New Holland. Olha só. Então é uma Estou muito feliz. jornada muito rica aí. E eu queria entender mais desse processo, dessa quebra de grãos, né? Por que ele é importante, né, Gustavo? Porque para mim um grão de milho já é algo totalmente, né, digestivo, digerível. Eu como e não me incomodo. Pro leite, não só pro leite, mas como para pecuária de corte também, isso não é tão bom. Por que essa frente assim? Porque precisamos quebrar mais ainda. Esse é um ponto interessante, sabe, Lucas? A gente comenta que na hora que você pega o grão de milho, a primeira barreira para digerir o principal nutriente que tem no grão de milho, que é o amido, é a casca da semente, que tem um nome de pericarpo, tá? Então, se esse pericarpo não for rompido, ainda por algum motivo, as bactérias dentro do rumen, que é o primeiro local de digestão do amido, no gado de corte ou na vaca de leite, ela não consegue aderir, né? E é interessante isso porque o rumen digere uma variação de fibra de diferentes subprodutos, forragens, mas especificamente a do pericarpo ela não consegue aderir e romper. Então a gente precisa quebrar esse pericarpo para expor esse amido. Esse é o primeiro ponto. E a partir do momento que esse amido é exposto, quanto mais ele quebrado, eu aumento a área de ataque superficial, área superficial para as bactérias atuar. Né? Se você tem algo quebrado em 2 pedaços, você atende uma área. Se você tem quebrado em 15, 20, você vai ter mais área para a bactéria no rumen atuar. Então, é diferente, por exemplo, quando a gente pega o frango ou a galinha de postura, ela tem o estômago mecânico chamado moelo. Sim. Ela come o grão inteiro e nunca sai nas fezes, né? A nossa avó tratava de galinha lá atrás com o milho inteiro e você não vê nas fezes. Agora a vaca não, ela não vai sair. E a gente também, se comer o grão inteiro sem mastigar, também vai sair, porque o pericarpo ele tem esse impedimento. E esse é um problema grave da pecuária do Brasil, porque especificamente o milho nosso ainda, além dessa questão do pericarpo, o segundo ponto é que a segunda barreira para a digestão do amido é o endosperma, que é onde fica o amido. O endosperma do milho brasileiro ele é mais duro, vítreo. Por que disso? Os geneticistas melhoraram o milho do Brasil para ele aguentar mais as pragas, né? Aqui no Brasil, por ser um país de clima tropical, a biodiversidade de pragas e doenças é muito maior que, por exemplo, na Europa, que é um clima mais temperado, né? E até mesmo pós-colheita, o caruncho e tudo mais, ou quebra no transporte dentro da indústria, e até porque a maior parte do milho do Brasil é destinado para suínos e aves, né? A ave, por exemplo, não tem esse problema, até como eu expliquei, por causa da questão da moela. Então, quanto mais a gente quebrar esse grão, na hora que ele é ensilado, as bactérias do silo conseguem degradar essa proteína, que é uma matriz proteica que protege esse grão. E na hora que você abrir o silo, depois de 60 dias, pelo menos, esse amido vai estar muito mais digestível. Então, se eu acertar na hora da colheita, quebrar o pericarpo, que é a primeira barreira da digestão do amido, e depois, além de quebrar o pericarpo, que não é só rachar ele, quebrar em mais pedaços, aumentando a área superficial para as bactérias atuarem, elas vão comer essa proteção, que é essa matriz proteica, e vai disponibilizar mais um amido e a vaca vai produzir mais leite. E o boi ganhar mais peso. A gente tem que lembrar que 50% da energia da silagem está no amido que vem do grão, tá? Então a gente tem que... o diferencial da planta de milho é o milho, é o amido
que está nele. Se você não processa, ela vira uma silagem de capim. Começa a Tá? Então, assim, você vai perder. E isso é muito visual quando a gente vai em fazendas e vê presença de grãos inteiros nas fezes, né? Então a gente não quer, tem até uma medida que a gente analisa em fazendas, que é o amido nas fezes, o amido fecal, que quando ele passa ali de 3%, isso indica uma perda muito grande. A gente fez até uma simulação pegando um rebanho com 2% de amido fecal, outro com 7%. Um rebanho de 50 vacas, essa diferença gera uma perda aí de 12 toneladas por produtor por ano de milho nas fezes. E isso vai gerar uma perda em produção de leite, tá? As vacas vão produzir na média 1 litro a menos. E se ele quiser corrigir, ele vai ter que pôr 1 quilo a mais de fubá. Então, assim, dos dois lados ele está perdendo. Então, eu acho assim, o resumo da história aí que eu tentei abordar está relacionado a isso. E esse cabe, né? O Rafael está aqui, que é um bom prestador de serviço, que olha para isso. A gente costuma brincar, Rafael, que silagem é uma semana que define o seu ano. Exatamente. Se você fez bem feito, você vai usufruir daquele resultado pro ano inteiro. Agora também, se fez errado, a gente brinca que vai chupar o limão com aquele problema. Hein? Não. E eu queria entender desse processo, né, Jonker? Porque quando a gente fala de colheita de grãos, o foco é quebrar o menos possível o grão. Quando a gente vai para silagem, é o inverso, né? Então a New Holland teve que trabalhar, pensar totalmente diferente para fazer o oposto do que se pensa quando a gente vai colher grãos, né? Grão inteiro. Soja, milho e por aí vai. Como é que funciona isso para nós aqui? Eu vou trazer para vocês então aqui através do monitor a ideia de como acontece no coração da máquina, como é que acontece esse processamento. Veja que aqui eu já passei pelo corte da planta, gerando as frações que eu determinei conforme o zootecnista de comprimento, e esse material vai passar por entre esses dois rolos. A carga que eu gero, a força que eu gero para fechar esses dois rolos é importantíssima. Então eu crio uma estrutura para fechar eles. Mesmo que o material aumente, eu mantenho eles fechados. E daí entra a questão do design. Esses rolos aqui, como você pode perceber, são dentados. Sim. Né? Além de... Por quê? Porque eu preciso criar o momento de captura do grão. A fricção, ou no caso, o aperto do grão. Quando eu tenho esses dentes e eu também desenvolvo esse desenho em bisel, né, tanto numa direção direita e aqui na direção esquerda, automaticamente eu giro essas partículas também liberando fibra. Mas quando você olha a partícula inteira aqui do grão, o grão inteiro aqui, e a fração, é por quê? Porque esse rolo aqui está girando 40% mais rápido do que o próximo rolo, né, o rolo sequente. E na hora que esse material passa por entre esse 1 milímetro, que é o que a gente recomenda fazer, né, a passagem do material, ele gera então a passagem de um dente para pegar o grão, e esse que está com 140 dentes contra o outro que tem 110, vai passar 2 vezes quase a quantidade de dentes. Por consequência, eu vou rasgar esse grão, gerando então a destruição do pericarpo, que talvez seja a parte mais indigesta do processo que você estava falando, né, Gustavo? Só que, lógico, Lucas, isso aqui não é para sempre. Isso aqui vai, aos poucos, desgastando. Né? E existe um trabalho muito importante, que é a prestação de serviço, que é observar se as condições desses rolos, né, processadores estão em dia. Até para conseguir chegar em níveis de quebra de grão, né, que a gente vai discutir aqui, a importância deles também na sequência, né, ao produtor de gado. Então, esses dentes que vocês observam aqui no monitor, eles vão se desgastando. E cabe a decisão junto ao produtor de leite prestador de serviço, as manutenções e até mesmo as trocas subsequentes desses rolos por novos, assim mantendo constantemente os maiores índices possíveis de quebra de grão. E ali ele fica 1 milímetro. O fechamento dos rolos fica de 1 milímetro. Inclusive, a gente sugere para os nossos prestadores que sempre confiram, né, através de um calibre, né, a distância. Aí, uma vez que você confirmou essa distância através de um calibre, você vai até o monitor da forrageira e informa, através da calibração, meu rolo está fechado dessa forma. E, eventualmente, se eu precisar abrir, né, ou, no caso, não fechar mais, mas se precisar abrir porque, eventualmente, a umidade está mais alta, o grão se quebra mais facilmente, automaticamente abrir esse rolo da cabine, do conforto da cabine.
Até porque é importante dizer, o processamento de grãos é uma etapa importantíssima no processo da silagem, né? Mas é importante dizer também que ao fechar esses rolos, e eles, vejo aqui tem inclusive ali a correia, né? 8 vias de correias, eles geram uma força adicional para a máquina. Isso vai replicar, né, num aumento proporcional de consumo. Então, toda essa gestão, né, da máquina frente à durabilidade, condições do rolo, calibrações das distâncias de espaçamento entre rolos e, consequentemente, né, as entregas para o cliente final, acontecem todo no processo, né, da prestação de serviço, muitas vezes, né? Lógico, existem clientes próprios, né, mas o Brasil ainda figura um país de prestação de serviço. Viu que tem toda uma engenharia por trás para chegar num objetivo tão importante nessa quebra de grãos. Mas como que é viver isso na prática todos os dias, né, Rafael? A gente, cada dia que passa, vai aprimorando, né, a necessidade, vai entendendo, né? Acho que a necessidade, a dor do produtor e aquilo que o Gustavo mencionou, né? O produtor plantou o milho, a lavoura é um absurdo de caro, colheu, nós não processou o grão por algum motivo, ele ingeriu o grão saiu nas fezes, ele teve que comprar o grão moído de outra forma, ou seja, ele duplica o valor do investimento e ainda diminui a produção, né? Então, assim, é muito sério esse assunto, né? Então, a gente traz isso na nossa empresa com muita rigidez. Todas as máquinas são revisionadas em todo ano, né? Todo ano de safra. E a gente olha, todo mundo revisa tudo, mas o Cracker sempre é o dodói, né? O olho clínico vai para ele, porque ele realmente é o que vai fazer a diferença no cliente, né? Então a gente tem essas revisões periódicas, né? A gente sempre faz ela preventiva, porque a máquina tem que sair apta para entregar o produto final adequado que o cliente precisa, né? E isso requer realmente aquilo que o Jonker comentou, a troca periodicamente dele. Então, hoje, com as exigências que a gente está no mercado, com matéria seca mais alta, que o Gustavo está vivendo isso, né? Há pouco tempo atrás, a gente entrava numa lavoura de milho para cortar milho com 20 e poucos por cento de matéria seca, 25, 26, 27, que o grão não estava formado, que era bem menos exigente para o Cracker e para a máquina. Hoje a gente entra numa lavoura de 35, 37, 40, 41% de matéria seca, que o grão está totalmente duro. Então o Cracker vai ter mais desgaste, vai ter mais esforço da máquina, tem que estar muito mais aferido para poder entregar o final, que é o milho processado. E isso requer a gente, com o apoio da New Holland, com o apoio da rede concessionária, as revisões periódicas dentro do caráter técnico necessário, né? Então a gente, eu sempre brinco no bom sentido com meus funcionários, com nossos colaboradores. A gente não pode ser o mesmo prestador de serviço que começamos em 2013, porque senão você não teria mais nenhum cliente, porque as necessidades, as dores foram mudando, como qualquer outro mercado, ele vai ficando mais exigente. Então isso é fato, né? Então, na nossa empresa, por exemplo, eu tenho 4 jogos de rolo Cracker novo dentro do meu barracão. Ou seja, eu não posso, em momento nenhum, dar o luxo de falar, não, vou esperar, ou é para rodar com Cracker desgastado. Eu não posso. Então, isso é rígido lá em casa. Pra ver, Fala lá em casa que é a nossa empresa, né? Vamos falar assim, né? Então, isso é muito importante, a gente vê que a evolução tem que ser contínua, né? Sempre, né? Muito bom. E Gustavo, existe um meio, né? Eu sei que você estudou muito isso, de medir isso através de indicadores também, né? Porque tem um trabalho de engenharia muito forte aqui feito pela New Holland, tem toda uma manutenção, uma operação, né? Uma regulagem disso ali pelo prestador de serviço, pelo produtor rural. Mas do outro lado, nós temos que monitorar também a qualidade disso, né? Como é que funciona isso hoje? Então, Lucas, isso aí foi até uma pesquisa realizada por nós, da minha empresa, né, de consultoria que a gente tem hoje, que é a Track Feed, juntamente com a Exalc, a Universidade de Maringá e a Universidade de Wisconsin, que a gente pegou aí 50 amostras de silagem, na verdade não de silagem, né, porque a silagem é o produto depois de fermentado, mas no milho picado, para avaliar a peneira, que é uma peneira de crivo de 4,75 milímetros. Até trouxe ela aqui. E essa peneira, só mostrando aí para o pessoal, ela é usada no laboratório, tá? Para avaliar o processamento de grãos.
Ela é uma peneira crivo 4,75 milímetros que apenas o grão quebrado em 8 pedaços consegue passar por ela. Anteriormente acreditava-se que era quebrado em 4 pedaços, né? Mas aí a gente fez uma pesquisa lá nos Estados Unidos, até no período que eu estava lá. O professor Rain Shaver, que foi meu orientador lá, um especialista em silagem, ele pegou 80 variedades de híbridos diferentes, e pediu que a gente picasse esses híbridos. Imagina que é 80 potinhos. A gente ia lá, pegava 3 de cada pote, picava em 2 pedaços, depois em 4, depois em 8. E passava por essa peneira. Quando a gente picou em 4, que ela foi desenhada para o grão 4 pedaços passar. Cara, só passou 40%. Agora, quando quebrou em 8, 94% translocou ela. Então foi, não, então essa peneira aqui, na verdade, ela mede a proporção do que está quebrado, pelo menos em 8. Pode ter algo ali menor que Sim. 8 pedaços, vai passar. Pois bem, só que essa análise era feita em laboratório com essa peneira, com um agitador automático, e eles dosavam o amido, porque no laboratório eles precisavam de um nutriente marcador do grão. E qual o nutriente que tem mais no grão? É o amido. Então eles agitavam e mediam quantas gramas de amido que passava por ela, analisava, e aí te dava o Kernel Processing Score, que a tradução é como se fosse a nota de processamento do grão. Né? E aí tem as escalas de variação, né? Abaixo de 50% quer dizer que o processamento está ruim, que só tem 50% do amido passando por ela, 50, 70 razoável e acima de 70 excelente. Para essa medida, a cada 10 unidades que se aumenta no pontos percentuais no processamento do KPS, você tem potencial de puxar quase 1 litro de leite, 0,9 litros de leite, a priori. Qual que é o problema dessa medida? E assim mesmo como a do amido fecal que eu comentei anteriormente aqui. Ela é feita, ela demora para ser feita. Né? Você vai mandar para o laboratório 3 dias para voltar. E aí A silagem já acabou, né? O processo de colheita. não dá para você monitorar. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, em 2015, eu vi que eles tinham um procedimento lá, que era o seguinte, chamava flotação. Você seca a planta de milho, 300 gramas, né, fry ou no coster, o que você tem à disposição, às vezes até num forno micro-ondas. Você joga isso na água, o grão é denso e ele afunda. Você tem que só passar os dedos ali por entre a fibra, que às vezes ficou algum grão preso, e eles removiam essa parte fibrosa com uma peneirinha dessas que a gente coa leite, fica só o grão. E você drena essa água. Você faz uma avaliação mais visual. E o americano criou um aplicativo para você tirar uma foto. Tá? Você seca o grão no air fry ou no que você quiser secar e tira uma foto. A foto é muito rápida e ela dá para você a proporção de grãos quebrado abaixo da peneira de 4,75. Quantos grãos aqui que você tem menor que 4,75 milímetros? Qual que era o problema dessa foto? Que a gente começou a usar, usamos só uma vez. E eu vou explicar o porquê. Que a gente tinha que pegar esse grão, espalhar numa lona preta e nenhum grãozinho podia ficar sobreposto. Você ficava um dia para montar, para preparar, para tirar a foto. Eu falei, cara, não tem sentido, vamos comprar a peneira. Se essa informação que o aplicativo dá, né, o aplicativo só é mais bacana, né, vamos dizer assim. E aí a gente comprou a peneira. Quando a gente começou a usar, algumas pessoas do mercado criticaram muito. E, cara, eu falei pro meu sócio, ele, cara, não vamos deixar ninguém prejudicar a nossa reputação, não estamos falando sem embasamento técnico, né? A gente tá... Então, beleza, vamos bancar, nossa empresa patrocinou o estudo, chamamos as instituições que a gente acha que poderiam dar mais notoriedade pra gente, fomos lá, fizemos o estudo, validamos o equipamento, né? E publicamos na principal, vamos pôr assim, simpósio da pecuária de leite americana, apresentei lá em inglês tudo. Então, assim, é provado, o trabalho nosso é sério, né? Então, assim, e a gente viu esse impacto. A gente já sabia, a parte científica só validou o que a gente viu a campo. O que isso aqui permitiu? Cara, eu consigo fazer 4 avaliações, 5 avaliações de processamento na hora da colheita. E aí eu vejo lá, por exemplo, se eu consigo corrigir o processo. Vamos dar um exemplo aqui, o Rafael, o John que sabe disso. Tem algumas empresas que na hora que vai prestar o serviço, ela quer cortar com um tamanho de corte muito longo para acelerar o processo. E a gente sabe que quando você colhe mais longo, tem 2 efeitos. Um, que o grão passa mais rápido pelo crack. Sim. E aí ele não vai quebrar bem. Segundo, que a fibra mais longa, ela faz um efeito igual um sanduíche. Em vez do crack pegar direto no grão, a fibra está ali sobrepondo o grão. Então a gente sabe que se a gente reduzir um pouquinho o tamanho de corte, por exemplo, pode melhorar o processamento. Eu consigo provar para o
para a pessoa. Da mesma forma, esse procedimento permitiu falar, Rafael, que ele faz um bom serviço, a gente sabe. Cara, o Rafael tá te entregando para o produtor um ótimo resultado, valoriza ele. Agora, esse outro prestador aqui, que não investe em troca de crack, não, ele tá entregando um resultado ruim. Ele não merece receber o mesmo preço da hora que ele que está fazendo investimento que é caro, né? Substituir um crack. A gente sempre discute muito isso, né? Com o John, que às vezes o tempo ainda é... A gente não sabe um tempo de duração exato de um crack, depende muito da condição de lavoura, Sim. mas é algo de 800, 1000 horas, né? E tem um cara que está rodando com 12.000 horas, que ele não quer trocar. Então, assim, a gente permitiu fazer isso. E outro ponto, sim, Lucas, que foi crucial, que as pessoas antes só avaliavam grão inteiro. Ter ou não ter grão inteiro. Um copo de 1 litro contava quantos grãos inteiros. Eu sempre disse o seguinte, contar grão inteiro separa a silagem muito ruim da razoável. Agora, quando a gente entra lá da razoável para excelente, para top, esse procedimento permitiu ver. Porque se um grão está quebrado em 2 ou 3 pedaços ou em 8, visualmente, quando você tem a mistura fibra e grão, a olho nu você não consegue discernir isso. Agora, para essa peneirinha aqui, a gente busca 70% dos grãos passando aqui. E um case que a gente tem de sucesso, na Fazenda Colorado, aqui em Araras, é quando eles trocaram, ajustaram o processo de colheita, cara, saiu de um processamento de grãos que tinha 60% dos grãos passando por aqui e foi para 85%, ou seja, subiu 25 unidades. Que a olho nu e misturado grão e fibra, você não via diferença. Mas avaliando, a gente viu. E isso puxou a média da fazenda de 42, 43 para 45,5. Tudo bem que não foi só isso, por vaca. Mas é a fazenda que produz mais leite no Brasil. Então, assim, eles viram que, cara, tá boa a silagem, a gente pode ir ainda melhor. Então, o processo de avaliação ajudou a discernir essa silagem média para excelente e buscar mais a excelência. E hoje, a gente sabe, o John sabe disso, tem um caminho da pesquisa para, através talvez de imagem, durante a colheita, a própria máquina tirar fotos e avaliar o processamento sem precisar desse procedimento. Mas já é validado, né? Eu não sei ainda se está para entrar em teste, eu acho que foi até uma pesquisa da New Holland junto com a Universidade dos Estados Unidos. Então isso aí também vai ajudar demais. E esse é o ponto, né? Tem que avaliar naquela semana. Depois você vai sofrer com aquilo o resto do ano. Então hoje a nossa empresa atua justamente nisso aí. A gente, além de dar consultoria em nutrição, formulação de dieta, tudo, a gente atua na parte da silagem e pelo um pouco conhecimento que eu fui adquirindo com os parceiros, como o John, como o Rafael, tá ruim, o que eu faço na máquina para fazer ficar bom? Que é avaliar um primeiro ponto. Saber se tá bom ou tá ruim, mas corrigir o erro é o principal. Esse nível de informação ajuda um pouco, hein? Sim, eu até aproveitar esse espaço aqui, Lucas, porque toda comparação leva a uma competitividade. Sim. E grandes empresas da cooperativa, cooperativas de leite, né, onde tem uma associação, grupos ou grandes fazendas, estimulam esse tipo de comparação, né? E eu até queria compartilhar com vocês aqui outro slide aqui, que é um exemplo muito claro disso, né? Esse slide aqui representa uma comparação, né, de resultados de quebra de grão. E eu até tenho mais um orgulho para compartilhar com vocês, né? Aqui em cima, né, sendo mostrado no vídeo, mas peguei nós somos tetracampeão, né, na produção da melhor silagem. Lógico, são vários fatores que se envolvem nisso. KPS é um dos motivos, mas KPS é o motivo aonde entra a nossa máquina. E esse gráfico exemplifica muito bem isso, né? Por quê? Se você olha aqui, você percebe que você tem as variáveis de percentual. Acabou ficando meio claro aqui a linha, mas as linhas de 70% e acima, como o Gustavo falou, que geram excelente quebra de grão, são essas aqui. Então mesmo, se você pegar então nos últimos 4 anos que representam esses campeonatos aqui, os top 10 de resultados, né, e colocar aqui no gráfico, você vai perceber que as primeiras 10 colocações acumuladas, né, nesses 4 anos, 9 delas são New Holland. Buscando o quê? Né, aquele industrial e aquela superfície de área de processamento que não existe em nenhuma outra máquina, né, do mercado, facilitando muito a quebra de grão.
Mas isso, Lucas, não quer dizer que a gente não produza silagens com nível de quebra de grão baixo. Fiz questão de colocar lá um dos menores valores ali, né, que está na faixa de 40%, que é um resultado considerado ruim, também está pontuado como New Holland. Jogar justo com vocês aqui, né? Nesse momento, o que a gente consegue tirar de conclusão, né, Rafael? Que aqui eu estou condicionando a máquina a recursos de processamento de componentes com pouco uso e, eventualmente, algum prestador de serviço, né, que tenha ido até essa propriedade e que não estava com as condições dessa FR para trazer esse máximo de resultado. Então, eu não estou criando todo um cenário bonito para mim, né, e estou, inclusive, colocando ali que se não houver, né, a conscientização do operador que está ali na máquina e que tem o controle de todas as ações da máquina, principalmente sobre do abrir e fechar dos rolos e, consequentemente, da noção de quanto que essa máquina vai render mais ou menos conforme você abre esse rolo, né, essa consciência tem que ser constantemente trazida. Então, já existe uma preocupação das cooperativas através dos nutricionistas que atendem cada produtor de leite para acompanhar a colheita e ficar pontuando para o prestador se você precisa que você eleve esse quebra de grão, esse score de processamento, porque senão eu não vou ter os ganhos produtivos que o Gustavo mencionou, né, dentro dos estudos. Então, existe um trabalho de preparação, né, e acompanhamento desse operador em campo. Aí fica fácil, né, Rafael? Rafael tem 15 deles. Pega confiança aí para prestar um serviço de qualidade lá e entregar uma silagem boa, né? Sim, é um desafio, a gente sempre comentando aqui, temos que ter muita responsabilidade nesse assunto, né? Porque é um assunto onde possa fazer o sucesso do produtor ou não, ou a falta de sucesso, né? Ou seja, a rentabilidade ou a falta de rentabilidade, né? E a gente tem feito isso muito na nossa empresa com treinamento com os operadores, no intuito deles entender que não é um capricho isso, né? É uma necessidade, né? Isso é primordial para o nosso produtor. Então isso é ponto chave para poder o sucesso dele acontecer. Então isso a gente tem feito treinamentos, nossa equipe, mostrando, aproximando eles desses equipamentos, para eles entenderem que isso não é brincadeira, uma ferramenta dessa. Ela é feita para poder a gente validar o que a gente está fazendo. E muito bato na tecla que o preventivo, né? Aquilo que o Gustavo falou. Por que ela é muito importante? A gente vai barrar o processo se estiver errado no começo. Tem conserto. Agora, depois de 30 dias, 60 dias, a silagem já está lá, curtida, pronta dentro da sua trincheira. O que vai adiantar, né? O dinheiro já foi jogado fora, né? Então, isso é muito grave, né? A gente tem, cada dia passa, tentando fortalecer isso na mente de nós todos, para a gente ter isso como a chegar uma hora de ser básico, né? De ser normal, né? De ser uma rotina dentro da sua vida, da sua operação, ser um negócio básico, né? Mas ainda tem muitos paradigmas de a gente quebrar por falta de conhecimento, aquilo que o Gustavo falou, né? E o produtor vem enxergando os benefícios, né, Gustavo? Sim, a gente tem crescido muito essa consultoria, porque, como eu disse, né, o produtor vai usar esse produto durante o ano todo e ele quer que seja muito bem cuidadoso esse processo. Aqui, claro, né, o tópico nosso é focado em processamento de grãos, mas a produzir silagem, né, o Rafael bem sabe, e ele atua no processo como um todo também, na parte de compactação. É uma série de etapas, é um checklist, desde o ponto de colheita, dimensionar bem o silo, preparar esse silo bem feito, escolher as lonas adequadas que vão depois proteger esse silo, o inoculante, regular esse inoculante, a compactação, o peso de maquinário, né? Acompanhar isso, o tempo de compactação e o tempo de enchimento do silo, né? São todos os fatores que a gente monitora muito bem de ponta a ponta para entregar esse resultado pro produtor. Então, como o Rafael comentou, a gente já fechou alguns custos esse ano. Cara, 7.500 o hectare do milho, tá? E mais impressionante, a gente tem feito uma medida interessante, né? Nem todas as fazendas têm balanção para a gente monitorar o quanto que cada hectare produziu.
Mas o que a gente tem recomendado, e a automotriz, ela traz essa informação de GPS para nós, anotar no silo quantos hectares que foram ensilados ali. Então, acho que o Jonker quer comentar. Eu fui batidinho na mesa também. Então, assim, esses hectares, e aí o que a gente faz? Todo produtor tem vagão com balança. E a gente pede para o cara computar isso, ir anotando, e na hora que ele acabar o silo, ele vai ter uma medida qual que foi a produção dele por hectare, mas do que foi entregue na boca da vaca. Aí é bom. Não o que ele achou que ele coletou. Então a gente vai vendo assim que a gente tem vários processos de perda. Você tem perda de colheita, quando a máquina joga fora do caminhão ou o operador enche demais o caminhão. Sim. E isso vai caindo. Você tem a perda da respiração. Quanto mais tempo o silo fica aberto, depois que a gente corta a planta, ela entra num processo de respirar e ela vai oxidar carboidratos. Então a gente quer encher o silo com 3 dias. Então, quanto mais ficar ali, ou compactar mal, né? Porque a compactação visa tirar o oxigênio, que é o que vai ser o aceptor de elétrons lá para a oxidação, a gente tem que tirar. E depois, na armazenagem. Normalmente, uma silagem muito bem feita, a gente tem um cliente, que é o Claudinho, da Naviraí, que pesa tudo que entra e tudo que sai. Se ele for muito bom, ele vai perder 6 a 7%. Olha só. E a grande maioria perde 25% ou 30%. E aí a gente justifica todas essas práticas. Então, assim, processamento de grão é muito importante, é o que a gente avalia, desenvolvemos uma metodologia, ficamos reconhecidos por isso, mas a gente tem todo um cuidado para fazer todo o processo de ponta a ponta para minimizar essa perda, né? Trazer para os 6, 7%, que a grande maioria do Brasil, do que está na lavoura para o que chega na boca do animal, essa perda aí é muito alta. E Rafael, pensando na operação em si do dia a dia, como que a tecnologia vem ajudando você para trabalhar, seja com telemetria, né, comentou de GPS, entre outras soluções, funcionalidades que as máquinas oferecem para o operador que está lá, né? O que temos de inovação hoje que você utiliza muito bem? A gente, cada dia que passa, as máquinas estão evoluindo e isso é muito importante por vários motivos, né? O primeiro é o conforto do operador, né? A gente precisa de um operador que esteja numa máquina com um cabine confortável para ele poder entregar algo e esteja descansado, né? E a telemetria, a autonomia que a máquina está buscando, né? Traz mais ainda descanso para ele poder se atentar no detalhe, né? E a gente vê muito isso nas construções. O Jonker acabou de me mostrar a nova ali, ele depois deve explorar como tem mudado isso para poder interagir o operador, para o operador ter facilidade de manuseio, né, das informações ficar fácil para ele poder enxergar e não ter erro, né? Então isso é muito importante e tem acontecido com uma evolução muito importante. Legal. João, então é fácil de operar uma máquina dessa, pelo que ele está falando aqui. Olha, vou falar para você, dá uma olhadinha nessa imagem aqui, ó. Isso aqui é o que a gente entrega pro operador, né, da RQR quando ele vai assumir a posição de pilotagem dessa forrageira. Então o Brasil hoje trabalha em 3 modelos de forrageira, FR 450, 500, 680. A grande maioria do mercado ainda está focado nas plataformas de 6 metros. Mas em 2025, o que era bom acaba por ficar melhor. Então quando o operador ingressa nessa cabine aqui, primeira coisa que ao fechar a porta ele já percebe uma redução drástica da acústica externa para dentro. A gente colocou dupla camada de vidro, né, ou seja, protegendo ele mais ainda dos ruídos externos. Outra coisa que a gente faz é que ao sentar nesse assento, desculpa, né, você tem todas as gestões para que ele tenha longas jornadas de trabalho com qualidade. E isso é sério, muito sério, porque um operador que se dedica ali a jornadas de 6, 7, 8 horas por dia de trabalho, né, ele tem o quê? Que ter condições, né, de trabalho. E nesse sofá aqui, né, que eu digo sofá porque você tem toda a transferência de ar-condicionado, né, na parte de coluna, você tem ajustes com base no seu peso, toda a pressão pneumática do assento para suportar os movimentos de cima para baixo e laterais. Eventualmente teria até aquecedor, né, tem aquecedor, mas aqui no Brasil não estamos usando muito o sistema de aquecimento. E, finalmente, todos os ajustes pneumáticos, né, servindo de forma de quase massagear, né, o operador no processo de colheita.
o funcionário tá descansando enquanto trabalha? Tá tendo um conforto, né, para poder não cansar, né, para trazer a coisa tranquila, né? Isso daí. Se você acompanhar o Instagram da RQR, você vai perceber as postagens deles, porque a gente recebe dos operadores uma satisfação muito grande de operar. Normalmente, no momento que eles entenderam como funciona a máquina, eles vão ativar o piloto automático que vem de fábrica nessa máquina, Isso ainda? né? Tem também. Vão liberar esse volante para frente, vão colocar os pés ali confortavelmente sob o apoio de pés e vão acionar esse sistema aqui que é o IntelliFuel. O IntelliFuel nada mais é do que, ao transbordo, ao acompanhar a máquina na sua lateral, reconhece o transbordo e começa a preencher automaticamente essa máquina, esse transbordo. Então, toda essa preocupação que o Gustavo falou sobre perdas, a gente reduz, desde que bem controlado, a gente reduz a zero no processo de carregamento do transbordo, porque há um reconhecimento. E tudo... Ele fica cuidando, então, não tá jogando mais? Exatamente. Automaticamente vai. E ele vai ser informado no momento que esse transbordo estiver chegando quase ao fim, né? E toda a relação de comunicação que ele tem é muito intuitiva. Cada botão desse tem um desenho de que a ação tem. Eu costumo dizer que o operador basicamente permanece no apoio do braço direito. Esse monitor aqui vai trazer informações da configuração, pressão, hidráulica, a questão de ele ter temperaturas. E, finalmente, esse monitor aqui em cima, toda a gestão da agricultura de precisão. Já que essas máquinas estão com telemetria, e uma vez que ela esteja conectada, seja através de um Starlink, seja através de um GSM celular, né, essa informação vai ser enviada diretamente para o Rafael. Mais no sentido do quê? De capacidade de trabalho, né, de gestão, até porque são muitas máquinas, cada uma tem que ser direcionada para diferentes fazendas, né, em diferentes regiões do Brasil, como ele falou. Então, a telemetria vem para ajudar. E o mais legal é que quando você conecta a telemetria ao software Field Ops da CNH, automaticamente você tem relatórios que são tanto voltados para comparativo entre operadores, como os relatórios que realmente importam ao produtor final, que é quanto minha área produziu, né, qual que é a área real, né, e o que eu posso esperar de resultados. Então, toda essa gestão ficam facilitadas dentro dessa cabine, que está dentro desse perfil aqui, ainda mais confortável para o operador. Os relatórios é bom para você, mas eu tô pensando aí, você não tá precisando contratar mais ninguém lá, não? Sempre tem vagas, né? Esse esforço todo aí, rapaz. Até eu aí, que sou meio bobo, eu acho que eu me encaro, né? Depois nós vamos conversar aqui fora aqui do ar. Aqui. Combinado. A ideia é boa, hein? Muito boa isso aí. E agora, pensando aí, você viu a nova que tá ali fora? Dá até pra dar uma, né? Bota, fazer um negocinho aqui, né? Olha, compra uma nova lá e sim, né? negociar eu depois também. Tá certo, já vai a marca com o Mas operador. fica nova daí, né? Resolvido já, né? Fica bom o negócio. Bom demais conversar com vocês aqui agora. Eu entendi, Gustavo. Agora tudo faz sentido aqui pra mim, hein? Isso aqui é uma aula pra você que tá acompanhando. Eu tenho essa honra de poder aprender com caras que são mais inteligentes que eu sobre assuntos que eu desconheço. Você junto com nós, aprender junto com a New Holland, que está sempre com você. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, porque realmente foi uma aula hoje aqui, hein? Obrigado, Rafael, obrigado, Gustavo, obrigado, João. Espetáculo, hein? Bom demais. Muito bom estar aqui. Eu também muito feliz por terem aceitado o convite, né, e a construção, né, toda a equipe de apoio aqui também, que nos encorajou, nos acalmou, né, e que pudemos construir aqui, eu acho que uma apresentação muito bacana que esclarece de forma simples como é o nosso dia a dia, né? Sim, sim. Bom demais. E para você, não deixe de se inscrever no canal. Se você entendeu desse conteúdo, deixe os comentários aí. Conte sua experiência também, acompanhe em todas as redes sociais. 50 anos de New Holland no Brasil, sempre com você. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.